Cancelamento é um tema muito delicado, mas diante de tudo que está acontecendo, eu e a Má, a gente conversou e decidimos que seria muito oportuno a gente trazer esse assunto para a gente conversar um pouquinho hoje. Para começar o vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse audiência, se você tivesse público, você seria cancelado? Eu seria cancelada, você seria cancelado, todo mundo que tá passível ao erro seria cancelado. E, na minha opinião, esse cancelamento metralhado, esse cancelamento dissimulado, ele só deixa cada vez mais nítido como que a sociedade é intolerante, como que a gente ainda não sabe se colocar no lugar do próximo. Tudo que a gente tá vendo na internet, na televisão, é tudo um prisma maior do que acontece todos os dias na nossa vida. A todo momento a gente tá cancelando alguém, só que a gente não percebe. Nós estamos vivendo tempos de desconstrução, sejam desconstruções morais, sociais, pessoais, mas o que todo mundo esquece é que a gente precisa errar para desconstruir. Quando a gente erra e identifica que a gente errou, fica muito mais fácil nós sermos pessoas melhores para o próximo e para a gente também. A cultura do cancelamento invalida o direito do outro de crescer, invalida o direito do outro de errar e reconhecer o seu erro. Semana passada, um dos participantes do Big Brother foi protagonista de uma baita confusão, envolvendo todos os outros participantes. E depois disso que aconteceu, ao longo da semana foram acontecendo diversas situações, diversas discussões, conflitos, enfim, que deixou bem nítido como que o julgamento da nossa sociedade, como que o cancelamento muitas vezes é baseado em discursos falso-moralistas e em discursos hipócritas. Psicólogas e terapeutas falaram que esse participante, que foi protagonista dessa confusão toda, tem problemas psicológicos. Eu até cheguei a comentar com o meu terapeuta sobre isso. E ele disse que isso não está sendo muito bem discutido. Mas apesar disso, o que muita gente esquece é que do mesmo jeito que muitas pessoas tiveram a sua saúde mental prejudicada por conta da pandemia, ele também pode ter tido. A depressão, a ansiedade, a tristeza, a angústia, a solidão não foram uma coisa seletiva. Todo mundo saiu com alguma bagagem desse tempo de isolamento que a gente teve que viver. E muito além disso, a gente não sabe as dores, os traumas que esse participante teve pra gente chegar e apontar o dedo julgando. Eu não tô aqui defendendo um participante e nem tentando colocá-lo como vítima. O que eu tô tentando falar é que essa situação que aconteceu dentro da casa mostra o que acontece na nossa sociedade em geral. Nós ainda não temos essa virtude de tentar entender o mundo com a lente do outro. A gente ainda não consegue sair da nossa própria caixinha para enxergar o mundo pelos olhos do outro. E você pode estar tendo os mesmos problemas, os mesmos surtos, os mesmos discursos de uma pessoa cancelada. Só que a diferença é que você não tem audiência suficiente, você não tem público suficiente para ser cancelado. Nesse discurso do cancelamento, nós nos esquecemos da empatia e também nos esquecemos de se colocar no lugar do outro, porque quando a gente cancela, a gente está julgando, a gente está excluindo alguém de uma forma extremamente cruel, como se a gente não errasse, a gente nunca vai saber as dores e os traumas do outro, a gente nunca vai saber o que o outro tá sentindo. Então seria muito incoerente e muito arrogante a gente apontar o dedo igual juiz de futebol pra gente humilhar ou pra gente fazer a pessoa tentar entender que ela errou. Não funciona desse jeito. E eu não tô falando aqui pra gente passar pano pro erro dos outros ou fazer vista grossa. A gente pode muito bem chegar e falar que o outro errou com amor, com empatia, com calma e com cautela. Quando uma pessoa é grosseira com alguém, quando uma pessoa tenta domesticar o outro, quando uma pessoa tenta, através da superioridade, educar o outro, nunca vai dar certo. O cancelamento nunca vai ser a melhor maneira para o outro reparar o seu erro. Então, quando a gente cancela, a gente tá fazendo mais mal do que bem. E essa pessoa que errou, uma hora vai aprender. Uma hora vai pagar pelos seus erros, assim como você também vai. A conta sempre chega. Eu vi também que um dos participantes fez aulas sobre contextos e problemas sociais antes de entrar no programa. E eu queria trazer uma reflexão. Será que ele fez isso com medo de ser cancelado? Ou será que ele fez isso por amor, para tentar se colocar no lugar do outro? E isso só mostra como as pessoas vão criando máscaras e máscaras para não serem canceladas, para não serem julgadas. As pessoas têm medo de serem quem elas são.
E por fim, eu queria falar uma coisa que todo mundo já sabe, mas ninguém pratica isso. Todo mundo vai errar. Todo mundo vai falar alguma coisa que não deve, todo mundo. Só que a diferença tá entre as pessoas que erram, reconhecem o erro e melhoram, e as pessoas que erram, sabem que estão errando e não fazem nada para mudar. O oposto da cultura do cancelamento é a educação pelo amor. É quando a gente acredita no melhor do próximo, quando a gente acredita no melhor do mundo. O oposto do cancelamento é também quando a gente acolhe e dá liberdade para o outro aprender e reparar o erro. A gente nunca perde em se colocar no lugar do outro. Muita gente fala que o lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro. Não faz sentido a gente viver num mundo em que a gente tem medo de errar. Isso só mostra a intolerância ao erro, a imperfeição. O cancelamento, ele perpetua esse costume, essa repressão. Um participante do Big Brother disse isso. É muito fácil a gente ter empatia por alguém que é parecido, que é semelhante com a gente. Então, acho que tá na hora da gente abrir um pouquinho a lente, da gente ampliar um pouco nosso olhar e mudar como que a gente enxerga o próximo. Quando a gente para de bancar Deus, quando a gente para de enxergar a vida como um tribunal, as coisas ficam muito mais leves, as coisas são aprendidas com amor. E na minha opinião, é assim que tem que ser.